Bom, boa noite a todos. Aula 6 da disciplina Economia Internacional do MBA de Comércio Exterior e Negócios Internacionais. Temos a aula de hoje e mais duas pela frente. A aula que vem, aula 7, também terá algum conteúdo, né? Hoje a gente vai ver taxas de câmbio e mercados de moeda. Na semana que vem a gente vai ver a macroeconomia internacional, as relações e políticas, né? Enfim, e aí finaliza na outra semana, 8, com a apresentação de vocês. Então, cada grupo aí vai ter alguns minutos, para 20 minutos mais ou menos, para fazer a apresentação enfim, do resultado de todas as aulas. Porque, como vocês lembram, a gente foi fazendo uma após uma, né? Hoje, temos aí sobre moedas, é o capítulo 20 do Appleyard, ou então capítulo 13 no Krugman, ambos livros de economia internacional, né? E aí, o conteúdo de hoje é, após uma breve introdução, né, com algumas definições, muitas que vocês provavelmente até já conhecem, mas é bom sempre dar uma reforçada e uma retomada, a gente passa a olhar o mercado de câmbio em particular, que ele é bastante importante aí para quem trabalha na área de economia internacional com comércio exterior, né? Aqui a gente não vai falar sobre um contrato de câmbio, essas coisas operacionais que vocês verão certamente em outras disciplinas. A ideia aqui é ver como que funciona o mercado de câmbio como um todo, né? Os mercados de câmbio, porque tem mais de um, e como que a atuação de governo dentro de alguns arranjos institucionais chamados regimes cambiais e Professor, alguns... Pois não, o pode senhor falar. tá transmitindo a tela? Para mim não está aparecendo. Ah, então tá. Só um minuto. Verdade, para mim também não tá, professor. Tá. Então, eu acho que eu fiz alguma bobagem. É Agora isso. apareceu. Agora apareceu? Tá ótimo. Desculpe, ainda bem que você falou. Muito bem. Eu dizia, então, que o tema da aula de hoje é mercados de moeda e taxas de câmbio. Em particular, aí, depois de uma breve introdução, nós vamos passar, então, para a análise dos mercados de câmbio. À vista, futuro, enfim, vamos falar sobre isso. E também da atuação de governo no câmbio e os regimes cambiais, que são os arranjos institucionais para trocar câmbio dentro de um país. E, finalmente, uma breve olhada aí nas determinantes da taxa de câmbio. No final, aí teremos dois exercícios que eu vou fazer, e aí, exercício 1, exercício 2, que aí vão ter cada um desses terão a atividade, né? Parte 1 e parte 2 também da atividade final. Hoje vai ficar para o final da aula, tá? Então, sem maiores delongas, vamos começando a discussão sobre a introdução sobre esse tema aí dos mercados cambiais. Bom, a definição de taxa de câmbio é muito simples, vocês conhecem de longa data já, mas só revivendo, né? Só retomando, a ideia de que ela se trata do preço de uma moeda em relação ao preço de uma outra moeda. Então, é um preço relativo nesse sentido, né? De dois ativos. No caso desse exemplo que eu coloquei, os dois ativos são o dólar americano e o real brasileiro, certo? Que, na verdade, nada mais é do que um termo de troca, né? Aceito, né, determinado num mercado, quanto que seria esse termo de troca em algum momento do tempo. Então, por outro lado, por exemplo, hoje, né, acho que, não sei se fechou nesse valor aqui, mas ontem tinha fechado próximo desse valor. O mercado de câmbio aqui no Brasil estava apontando que um dólar americano custava por volta de R$ 5,36, né? Então, é uma taxa aí que varia dia após dia, né, de acordo com, né, algumas coisas que afetam esse mercado de câmbio, que a gente vai ver também quais são as principais coisas que afetam esse mercado, mas, enfim, é determinado, esse preço ele varia, né, e é determinado no mercado de câmbio. E lembre-se que lembrando que taxa de câmbio ele é um preço relativo de uma moeda em relação à outra. Então, quando você fala de uma terceira moeda, ou quarta moeda, outras moedas vão ter também outros preços relativos. Então, por exemplo, o preço do dólar em relação ao euro é outra coisa, né? Um euro igual a 1,19
dólares, por exemplo, tá? Ou o euro em relação à libra esterlina do Reino Unido, né? E assim por diante. Mas, para cada taxa de câmbio, sempre existem duas coisas. Ela sempre pode ser definida de dois modos. Em termos de uma moeda em relação à outra, ou a relação inversa da segunda moeda em relação à primeira. Então, pensa numa moeda estrangeira, por exemplo, o dólar. O dólar, em termos do real, a gente coloca assim, né? Ou seja, uma unidade dessa moeda estrangeira, quantas unidades seriam em termos da outra ou da segunda moeda, que nesse caso é o real. Então, $1 igual a 5,36 reais. Mas você pode também calcular da segunda maneira, que é a relação inversa. Eu quero saber agora o preço de R$ 1. R$ 1 em termos dessa moeda estrangeira, que no caso do exemplo é o dólar, gostaria de saber isso, né? Se eu for para comprar R$ 1, quanto que eu tenho que desembolsar dessa moeda estrangeira? Então, nesse caso, R$ 1 igual a 0,18 centavos de dólar americano. Mas por que 0,18? Porque existe entre essas duas maneiras de calcular a seguinte relação, a relação de inversa, de serem valores inversos. Então, por exemplo, se essa de cima é 5,36, a de baixo vai ser 1 sobre 5,36, sempre, sempre. Vai ser, então, nesse caso, 0,18, tá? E, então, você sempre pode definir desses dois modos. Dólar em termos de reais, isto é, a primeira moeda que você falou, uma unidade, em termos de unidades da segunda moeda, ou a relação inversa, que é agora você troca, né? Uma unidade da moeda real é igual a quantas unidades da moeda dólar, tá certo? Então, sempre assim, existe esse ponto importante, né? Que uma taxa de câmbio, você olha assim e fala, ela é definida assim. Não, ela é definida de duas maneiras. $1 igual a 5,36 reais, ou R$ 1 igual a 0,18 dólares, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Importante, e pode parecer fácil demais, mas, gente, fixa nisso, porque às vezes as pessoas confundem esse negócio da taxa de câmbio. Peraí, tá, a taxa de câmbio está 5, mas 5 o quê? Né? Então, exatamente isso. Sempre ela é feita desse modo. Uma unidade de uma moeda vai ser igual a X unidades da segunda. A gente sempre faz assim, né? Então, por exemplo, quando você coloca dólar real, então vai ser isso, o dólar primeiro, R$ 1, quantas unidades, se você pegar uma unidade dessa primeira moeda, quantas unidades você paga, né, se você tiver a segunda moeda, sempre assim. Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante com relação à taxa de câmbio, aqui ela dá um modo para você saber o preço de produtos que são cotados em outras moedas, né? Como ela seria cotada na sua moeda. Então, por exemplo, um automóvel produzido lá nos Estados Unidos. Quando eu morei lá, por exemplo, nos anos 90, eu paguei um automóvel, $16 mil lá atrás. Chamava GM Monte Carlo. Monte Carlo era da General Motors, né? Não tinha aqui no Brasil. Mas o pessoal queria saber, que legal. E quanto você pagou? $16 mil, 0 quilômetro com o automóvel. Então, 16 mil dólares, né? Aí a tendência é que, para quem mora no Brasil, é querer converter esse valor, até para você ter uma ideia de quanto seria se fosse em termos de moeda local. Então, a taxa de câmbio serve para isso, né? É um parâmetro que a gente tem no tempo, e ele muda ao longo do tempo, ele é extremamente dinâmico, é um parâmetro que a gente tem para fazer essas conversões de preço de coisas que estão produzidas ou adquiridas ou que são, né, que existem lá fora, se você quiser saber ela em termos da sua moeda local. Então, se o carro, eu falei 16, mas se ele fosse $10 mil, hoje, quanto seria? Né? Hoje, quanto seria? Então, hoje, se fosse $10 mil, com a taxa de 5,36, seria R$ 53.600, tá bom? Então, é isso também, ele serve de conversor para coisas que são, né, produzidas fora, se você quisesse saber o preço dela dentro do seu país. E o engraçado é que na época que eu voltei para o Brasil, foi fim de 98, começo de 99, o real estava muito forte naquela época, foi um pouco antes da desvalorização
mega desvalorização que houve em janeiro de 99, eu lembro que o meu carro depois ele acabou sendo desvalorizado, porque, lógico, passa tempo, né? Fiquei com ele uns 5, 6 anos, e o preço de venda que eu consegui foi $8.000, né? Aí, com $8.000, eu lembro que eu consegui, dava quase 1 para 1 na época, estava acho que 1,5. Gente, quem paga hoje R$ 5,36 num dólar, né, e lembra, ou esquece talvez que um dia já foi próximo, até menos 1 para 1, né, a relação. Na época que eu voltei, fim de 98, começo de 99, era isso. Antes da desvalorização de 99, era 1, alguma coisa. Eu sei que os 8.000 que eu vendi o carro lá para poder voltar para o Brasil, né, acabou dando R$ 8.000, tá certo? O real na época estava bastante valorizado. Depois a gente vai falar sobre valorização de moeda. Aliás, depois não, agora, no segundo slide já. Porque as taxas de câmbio, como eu disse, elas são determinadas no mercado por alguns fatores, né, que fazem com que esse valor aqui que você viu no slide anterior, $1 igual a 5,36, faça com que ele mude, né? Então, amanhã o preço pode não estar o mesmo, pode estar um pouco mais alto ou um pouco mais barato. E essa questão de estar mais alto ou mais barato tem a ver com depreciação ou apreciação da taxa de câmbio. Então, vamos definir aí também uma outra definição que talvez vocês não lembrem, já viram, mas talvez não lembrem. Vamos rever a ideia de uma depreciação da taxa de câmbio. A depreciação ocorre quando o câmbio da moeda local reduz em termos da moeda estrangeira. Então, se eu estou falando aqui em termos do Brasil, né, se há uma depreciação da moeda, significa que sua moeda vai desvalorizar em relação à moeda estrangeira. Ou seja, ela vai perder valor e a moeda estrangeira, em termos relativos, comparado com a sua moeda, não o de outros países, mas com relação à sua moeda, ela vai ganhar valor. Isso implica necessariamente nisso aqui, ó. Se ela reduz o valor, se ela deprecia, eu vou ter que dar mais da mesma moeda local, que no caso é o real, para comprar a outra moeda estrangeira, que no caso é o dólar. Então, voltando para o slide anterior aqui, ó, se por acaso eu digo para vocês, ó, tá 5,44 a taxa de câmbio, o dólar, $1 é igual a R$ 5,44. O que acontece comparado com esses 5,36? Acontece que houve exatamente isso, uma depreciação. Né? Antes eu pagava apenas 5,36 para cada dólar, agora eu pago 5,44. Né? Estou pagando mais, tá certo? Então, essa implicação aqui, primeira implicação, é bastante importante. Né? Sempre que há uma depreciação, uma redução da sua moeda em relação à outra, né, você vai ter que gastar mais, vai ter que dar mais da mesma moeda para adquirir aquele mesmo dólar que você pagava antes, 5,36, agora você tem que pagar um pouquinho mais, 5,44, tá certo? A outra implicação que existe, né, no seu país, implica também que dessa depreciação, implica que os seus bens nacionais ficam mais baratos para os estrangeiros, né? E os bens dos estrangeiros ficam mais caros para você, do nacional né, que é dono dessa moeda local. Por quê? Justamente porque agora eu tenho que gastar mais da moeda local para adquirir, se eu quiser adquirir o mesmo bem estrangeiro. Lembra do automóvel de $10.000? Então, volta aqui, antes os $10.000 eu tinha que pagar com essa taxa de câmbio, eu pagava 53.600 mil. Agora, se mudar para 5,44, para aqueles mesmos $10.000, eu vou ter que pagar 53,440, né? R$ 53.440, ou seja, vou ter que pagar mais. Então, nesse sentido, o que eu comprava no estrangeiro fica mais caro. E para eles que têm agora uma moeda mais forte, ou seja, mais valorizada em relação à minha, para eles fica mais acessíveis os nossos bens, tá? Ficam mais baratos para os estrangeiros. Por quê? Porque o dólar está mais forte, compra mais das coisas do Brasil por causa dessa depreciação da nossa moeda e a consequente apreciação da moeda deles com relação a gente. Então, isso é uma depreciação do câmbio. Uma apreciação do câmbio é o oposto de tudo que eu falei até agora, certo? Ou seja, a sua moeda local ela tem um aumento no valor, ela ficou mais forte, ela ficou mais
né, mais força em termos da moeda estrangeira, tá certo? E é isso, significa que se a minha moeda está apreciada, se ela está forte, né, como o nome já diz, apreciada, né, ela está mais forte, ou ela está com mais valor para comprar. Então, é como se, volta um pouquinho no slide anterior, é como esse 5,36 aqui fosse para 5,20, vamos exagerar. $1 igual a 5,20, né? Isso significa, comparado com essa situação de 5,36, mudar para $1 igual a 5,20, significa que a moeda brasileira teve uma apreciada, um aumento no valor. Ou seja, significa que eu preciso agora de menos reais para comprar $1, porque minha moeda está mais forte. Antes eu tinha que gastar R$ 5,36 para cada dólar. Agora eu preciso gastar 5,20, ou seja, menos, preciso gastar só 5,20 para adquirir aquele mesmo dólar, tá certo? Então é isso, ao longo do tempo a moeda deprecia, aprecia, deprecia, aprecia. Às vezes, épocas ela deprecia bastante, cai, deprecia, deprecia, deprecia. Outras épocas ela aprecia bastante. Nós vamos ver aí depois um gráfico do Brasil, faço questão de mostrar para vocês depois. Como, por exemplo, nos anos 2000, aí, num período, se eu não me engano, entre 2003 e 2008, 7, 8, o nosso real apreciou bastante com relação ao dólar por um bom tempo, né? E na época do governo e também na época do início do Plano Real, teve uma boa apreciação do real também, teve uma mega depreciação em janeiro de 99, como eu falei, e outra mega depreciação em 2002, por conta do medo que havia na época contra o governo Lula, achavam que se o Lula fosse presidente, ia ter uma baita confusão no Brasil, e a moeda depreciou bastante. Depois ele entrou, montou um governo tranquilo, viu que nada disso ia acontecer de ruim, e aí a moeda voltou a apreciar. E voltou a apreciar, diga-se de passagem, porque a partir de 2002, 2003, começa a ter uma grande entrada de divisas no nosso balanço de pagamento, por conta de venda de minério de ferro e soja para os chineses, algo que eu mencionei na semana passada, quando a gente falou de balanço de pagamentos. Então, naquela época também, né, vocês vão ver depois o gráfico, a longa apreciação que houve do real aí no bom período. Tá certo? Muito bem. E então, é isso, né? A apreciação, ela implica num aumento da força, né, ou do valor da moeda local em relação à moeda estrangeira. Tá certo? E uma outra segunda implicação é essa daqui, de que os bens nacionais do nosso país ficou mais caro para os estrangeiros. Por quê? Porque agora a moeda local está mais forte, e se eles quiserem comprar nossos bens, eles vão ter que despender mais da moeda deles para trocar pela nossa, tá certo? E na mesma toada, o bem dos estrangeiros fica mais barato para a gente. Por quê? Porque a nossa moeda agora está mais forte, então eu consigo, né, comprar relativamente mais, estando minha moeda mais forte, comprar relativamente mais dos bens lá de fora, tá certo? Então, esse slide, que eu tenho certeza que vocês já viram essa ideia de apreciação e depreciação do câmbio, mas é mais uma revisão aí importante também para, né, ficar bem na mente. Muito bem. Ainda nessa toada de introdução, vou também introduzir para vocês dois conceitos, a taxa de câmbio nominal e a taxa de câmbio real. Tá? A taxa de câmbio nominal e a taxa de câmbio real. Na verdade, a taxa de câmbio nominal é aquela que a gente vê aí o tempo todo. Tá? Então, quando eu falo, olha, ontem fechou o mercado de câmbio, $1 igual a R$ 5,36, essa é a taxa de câmbio nominal. Nominal, no seguinte termo, é o número que você consegue ver na troca do principal mercado de câmbio, que se chama mercado à vista ou mercado spot, tá? Que é a mesma coisa. Mercado à vista é, se eu precisar comprar agora, nesse exato momento, né? Hoje eu quero comprar moeda. Onde que eu vou para adquirir essa moeda? No mercado à vista, porque enfim, faço a troca das duas moedas naquele exato momento, tá? Então, eu vou lá, preciso de, sei lá, $1, eu vou lá com o meu 5,36 e compro naquele momento. Se eu for amanhã,
talvez o preço não seja o mesmo, talvez seja 5,44, talvez seja 5,20, mas o mercado spot, o mercado à vista, é o maior mercado de moeda por conta disso, é o mercado do momento, né, se quiser adquirir naquele instante. Então, a taxa de câmbio nominal tem a ver com isso, com a taxa de câmbio que você consegue comprar e vender no mercado à vista, tá certo? Então, por que as pessoas compram moeda, né, no mercado à vista, por exemplo? Por vários motivos, a gente vai ver aí, as pessoas têm várias motivações para adquirir câmbio, e entre elas para adquirir bens no exterior ou vender bens para o exterior, você troca de volta, uma vez que você recebe o dinheiro em dólar, troca por reais, né? Mas, de qualquer modo, a taxa de câmbio ela é um ativo financeiro como qualquer outro, tá certo? Lembrando que todos os ativos financeiros, e a gente não viu isso aqui nesse curso, mas os ativos financeiros são isso, coisas que conseguem guardar valor, né, de um minuto, de um tempo para o outro, certo? Então, por exemplo, eu compro uma ação da Vale por, sei lá, já está mais de R$ 110 a ação da Vale. R$ 110, por quê? Porque eu quero manter, eu compro essa ação porque eu quero manter esse poder de compra que minha ação vai dar no futuro, por exemplo. Tá? Então, é isso, ativos financeiros como um todo, eles servem para isso. O que as pessoas poupam, colocam na poupança, colocam, sei lá, VGBL, que são esses títulos de previdência para você receber no futuro, a ideia é sempre essa, poupar, né? Levar para o futuro uma coisa que você tinha aqui no presente e quer levar para ser utilizado no futuro. Isso, todos os ativos financeiros têm essa característica. E aqui eu relembro que a taxa de câmbio também, né? Então, claro que pode diminuir ou aumentar o valor em relação a hoje, a taxa de câmbio, né? E, desse sentido, eu posso transferir mais ou menos valor para o futuro. De qualquer modo, como a gente vai ver, o preço da moeda, né, tem a ver com a demanda e oferta por aquela moeda. Enfim, mas, de qualquer modo, ela é um ativo financeiro como qualquer outro, então ela pode sim transferir moeda para o futuro, é só você manter. Então, eu compro esses dólares, ou compro esses euros para viajar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, quando terminar a pandemia, esperamos, né? E possa se viajar livremente, eu estou lá com aquele dinheiro que eu guardei hoje do presente, levei ele para o futuro, tá? Enfim, de qualquer modo, é isso. Preço, quando vocês ouvirem falar, então, agora, de preço spot do dólar, da moeda, eu estou falando da taxa de câmbio nominal. Eu estou falando daquela que a gente compra no mercado à vista, tá certo? Muito bem. Um outro ponto, justamente por conta de oferta e demanda, né, existe uma coisa chamada dólar futuro, que eu vou falar para vocês daqui a pouco também, né, que é uma outra coisa, não é o quanto eu acho que vai ser o dólar amanhã. O valor do dólar amanhã, se eu quiser prever, é uma coisa, agora o dólar futuro é outra, é um outro mercado. Então, entenda hoje que, por enquanto, que o mercado à vista ou o mercado spot é aquele mercado da taxa nominal de câmbio, que é aquela do momento. 5,36 ontem, hoje sei lá quanto que fechou, acho que foi 5,40. Enfim, já a taxa de câmbio real é o seguinte, é a taxa de câmbio nominal descontada da inflação dos países do qual aquele câmbio, daquela moeda lá, se refere. Então, por exemplo, a taxa de câmbio nominal, eu acabei de falar para vocês, R$ 5,36 por dólar, beleza. Taxa de câmbio real olha, eu tenho que descontar da taxa de câmbio nominal, eu tenho que descontar a inflação nos 2 países. Que países? Estados Unidos e Brasil. Então, ela já tem um outro conceito nesse sentido. Está aqui até a fórmula aqui embaixo, acho que dá para vocês verem bem, né? Esse Ezão aqui é a taxa de câmbio nominal. E esse Q, que é um Qzinho, é a taxa de câmbio real. Então, a taxa de câmbio nominal ela é igual à taxa de câmbio real vezes a inflação, a relação das duas inflações nos 2 países. Aqui eu coloquei euro sobre dólar. Então, taxa de câmbio do euro sobre dólar, taxa de câmbio nominal,
é igual à taxa de câmbio real do euro sobre dólar, vezes o quê? A inflação do país de cima, que é o euro, qual que é o país? Na verdade, a União Europeia, 27 países, né? Dividido pela inflação da moeda de baixo, que é o quê? Estados Unidos. Então, essa fórmula aqui sempre ela vale, né? Mas por que existe a taxa de câmbio real? Na verdade, a taxa de câmbio real não existe. Quem existe é a taxa de câmbio nominal. Essa existe. Essa existe, eu posso comprar lá no Mercado à Vista. Sempre que ele estiver aberto o mercado, eu vou lá e compro. Então, esse E aqui existe. Esse Ezão existe. Esses dois P's existem ou não? Existem. São as inflações dos dois países, certo? Então, o que não existe é a taxa de câmbio real, que a gente calcula baseado nesses outros três. Para que eu faria isso, então, ficar calculando uma coisa que não existe? Na verdade, a ideia da taxa de câmbio real, vou explicar para vocês, é só para vocês saberem, para a gente ter uma ideia, né, de se eu quiser trocar, tá, eu tenho uma taxa de troca das duas moedas, mas será que essa taxa de troca, qual que é o valor dela, né? Então, é o valor descontado das inflações dos dois países, porque pensa em dois países que têm a mesma inflação, mesmíssima inflação, Estados Unidos e Europa, vai, que é o caso justamente desse exemplo que eu dei aqui. Não são exatamente iguais, mas são muito próximos, vai, 1% ao ano, 2% ao ano. Se as duas inflações são iguais, uma dividida pela outra, o que acontece? Cancela. E aí o câmbio real fica igual ao câmbio nominal. Então, o que eu estou querendo dizer é que, agora, isso muda quando você está falando de duas moedas, quando um dos dois países tem uma inflação um pouquinho mais alta ou bastante mais alta. Por exemplo, pega a Argentina, vocês tem um grupo aí de vocês que estão estudando a Argentina. A Argentina tem inflação pelo menos umas 10 vezes maior que a dos Estados Unidos. Então, quando você divide 10 por 1, né, aí esse número aqui vai ser 10. Então, a taxa de câmbio real, que é aquela que você consegue comprar, né, ela vai ser ajustada, você ajusta a taxa de câmbio nominal, ajusta pela diferença de inflação. Então, a taxa de câmbio real é só mais para você saber poder aquisitivo, de quanto que eu consigo comprar de bens e serviços. Só para isso. Então, taxa de câmbio real nem é um número que exista, é um número artificial nesse sentido, né? Eu tenho que calcular ele através de outros números. Para que serve? Para eu saber né, quanto que uns bens do meu país, né, custam comparado com bens de outros países, tá certo? Então, é isso, taxa de câmbio real é isso, mas o que nós vamos usar direto e ver daqui para frente é a taxa de câmbio nominal do mercado à vista. Lembrando que o mercado à vista não é o único mercado de câmbio, né? Vamos ver outros também. Avançando para frente, agora sim, segundo ponto, mercado de câmbio. Mercados de câmbio, na verdade, né? São todos os mercados onde ocorrem as trocas de moeda nacional para moeda internacional, né? Então, você tem aí todos os pares de países, né, pares de moedas que vão existir por conta disso. Então, eu posso trocar nacional e internacional, vai ser real, dólar, quando eu falo de Brasil e Estados Unidos, mas vai ser outra taxa de câmbio, portanto, outro mercado, se eu estou falando Brasil e Europa. Vai ser o mercado do euro, tá certo? Então, agora, tem, por exemplo, os australianos. Os australianos, se eles quiserem trocar, por algum motivo, a moeda deles por dólar americano, vai ser um outro mercado, que vai ser o mercado de troca de AUD com USD, que é o dólar australiano versus o dólar americano. Então, todos os pares de moeda, tá? Você tem um mercado. Qualquer par de moeda vai ser um mercado, tá? Real dólar, real euro, até real peso argentino, real peso mexicano, cada um é um mercado diferente nesse sentido. Uns mercados são maiores, outros são menores em tamanho, tá? Dependendo da demanda. Imagina quantas pessoas querem trocar real por dólar. Bastante, né? Agora, quantas pessoas querem trocar dólar por peso mexicano? Bem menos, gente. Então, vai ser um mercado menor. Então, a oferta e a demanda de cada mercado vai se ajustar de acordo, né? Beleza.
Mas seja lá qual for o par de moeda que você está mencionando, quem participa de cada um desses mercados? Quem é que compõe a oferta e a demanda aí, no caso, né? Então, ou seja, quem são os atores no mercados de câmbio? Então, eu vou dizer para vocês que os principais estão listados aí, né? Enfim, os bancos comerciais, os bancos de investimento, as empresas multinacionais, porque elas também precisam de moeda, né? Imagina, Volkswagen está fazendo uma grande exportação da Alemanha para o Japão. Então, ela vai mandar um monte de automóveis e recebe um monte de ienes. E o que uma empresa alemã faz com esses ienes agora? Tem que trocar, né? Então, você vê que as multinacionais são grandes demandantes de moeda, certo? Não só os bancos comerciais, mas e os bancos de investimento. A diferença entre os dois, né? Enfim, são bancos, mas uns atuam mais no varejo, outros atuam mais para clientes que querem investir, né? Então, é isso, as multinacionais são um grande demandante, aí, um grande ator também nesse mercado. Outras instituições financeiras que não sejam bancárias também acabam atuando no mercado de câmbio. Por que um fundo de pensão, uma corretora, né, demandaria, sei lá, trocar real por dólar? Justamente porque esses fundos de pensão atuam em mais de um país, portanto, tentam justamente investir e ter lucro em mais de um país, e para isso você precisa trocar moeda de um país pelo outro. E as mesmas coisas corretoras de investimento, que elas fazem exatamente isso, né? Investimentos em mercados como bolsa de valores, mas também mercados de câmbio, etc, etc. Então, tudo isso aqui no lado da demanda. E do lado da oferta, quem é que tem o monopólio de imprimir câmbio ou uma moeda de um país, por exemplo, dólar? Né? O Banco Central, no caso, o Fed, é que tem o monopólio, mas ele é um ator bastante importante aqui, porque ele tem justamente o monopólio de imprimir dólares, e como existe muita demanda por dólar, né, no mundo inteiro, então ele tem aí que dar conta dessa demanda, certo? Além de fazer a política monetária lá dos Estados Unidos, que é afetar, enfim, a taxa de juros daquele país, né? E tem outros bancos centrais importantes, como o Banco Central Europeu, o BCE, né, que cuida da moeda de em torno de 20 países, quase 20 países, né, da Europa, que fazem parte da zona do euro. Enfim, esses são os principais atores. Falar de alguns deles aqui em particular. Em primeiro ponto, temos que mencionar os bancos comerciais, né? Mas também os bancos de investimento, até diria que bancos comerciais e de investimento, sim, são os principais atores nesse grande mercado por conta do grande volume de câmbio que roda nesses mercados. Aliás, eu escrevi aqui embaixo que esse mercado cambial move mais de 1 trilhão ao dia. Esse dado aqui já é um pouco desatualizado. Eu até tentei, antes de dar a aula aqui, procurar atualizar, ter uma ideia de como que está o tamanho do mercado cambial mundial, né, hoje em dia, mas eu não consegui. Mas certamente, né, é mais do que 1 trilhão ao dia, assim, talvez da ordem de 3 a 4 ou 5 trilhões por dia. Não sei se algum de vocês sabe esse número de cabeça aí ou não, mas de qualquer modo, é muito movimento, um movimento maior do que a transação de comércio internacional. Por conta disso, porque os bancos comerciais e os bancos de investimento estão a todo momento fazendo essas operações de investimento nos mercados internacionais, nos mercados de moeda, as corretoras, e os bancos também cuidam da conta dos clientes, né, dos vários clientes que, enfim, também precisam transferir dinheiro de um ponto para o outro do planeta. Então, eu digo aqui também que duas coisas. A Câmara de Compensação é quando dois bancos fazem uma troca de moedas, porque um está precisando um pouco mais de uma determinada moeda, e o outro tem estoque e esse banco não tem, eles trocam através dessas câmaras, enfim, e depois um paga o outro, lógico, né, vão fazendo essas várias trocas de moeda
tá? Uma boa parte dessa troca é uma troca contábil, não é um movimento físico de moeda, né? Eu não preciso necessariamente mandar, sei lá, daqui de São Paulo para Nova York, eu não preciso mandar num navio uma caixa lotada de dólares para pagar uma, uma determinada compra, é só faço uma mudança contábil, uma transferência dentro do sistema, né? Então, que nem esse exemplo que eu coloquei aqui do importador, que para ele pagar uma máquina que ele trouxe lá da Alemanha, a conta é debitada em reais aqui e o cara recebe o crédito, se vier dos Estados Unidos, recebe em dólar, tá certo? Então, lembrando disso, uma grande parte dessa movimentação não é física, e sim contábil, já faz bastante tempo, né? Aliás, até porque houve nos últimos 30, 40, 50, 60 anos mudanças muito grandes na área das TICs, ou telecomunicação, TI, né, tecnologia de informação e comunicações, grandes mudanças que fazem com que essa mudança de moeda possa ser contábil, né, possa ser feita de maneira bastante rápida, né, bastante ágil, como demanda hoje as vendas e as compras nos mercados internacionais de câmbio, né? Quais são os maiores mercados de câmbio do mundo? São esses que eu também listei aqui para vocês, principalmente na Europa, principalmente Londres e Frankfurt, nos Estados Unidos, principalmente Nova York, né? E na Ásia, os mercados de Tóquio e Singapura, né? Claro que tem também os mercados da China, que têm crescido bastante nos últimos anos, né? Xangai é a capital financeira da China, embora Pequim ou Beijing é ainda uma cidade bastante importante também em termos econômicos, né? E eu também mencionaria Londres, Chicago no caso da bolsa de futuros, que é uma outra bolsa que depois eu vou mencionar também, tá? Enfim, Londres, Nova York, Tóquio, Frankfurt, Singapura, os grandes mercados financeiros do mundo. Muito bem. Uma coisa importante sobre taxa de câmbio é que elas se ajustam muito rápido, até porque essas tecnologias de telecomunicação, informática, são muito rápidas também, elas conseguem responder de maneira rápida e ágil, né? Então, suponha aqui, voltando alguns slides, quando a gente falou que a taxa de câmbio do dólar para o real era 5,36. 5,36. Então, $1 igual a 5,36 reais. Muito bem. Triangulação significa o preço de uma moeda conseguida em outra através de um terceiro par. Então, por exemplo, eu sei que $1 é 5,36. Se eu disser para vocês que $1 é igual a 2, se $1 é igual a 2 de uma outra determinada moeda, quanto que vai ser a taxa do real em relação a essa terceira moeda? Não importa dizer qual moeda seja. Então, lembra, $1 é igual a 2 nessa outra moeda. Então, por triangulação, você divide essa taxa, $1 igual a 2 da moeda X, né? Iguala o 5,36 dividido por 2, vai dar, sei lá, 2,5, 2,50, 2,60 mais ou menos, né? Em outras palavras, sempre que você sabe uma taxa de câmbio de duas moedas, se você quiser saber de uma terceira, e você sabe de uma terceira, você consegue fazer dessa outra moeda também, tá? Então, supondo que $1 e €1 é 1,10, tá? Ou seja, €1 igual a 1,10 dólares. E 5,36, $1 igual a 5,36 reais, quanto que é o dólar em relação ao euro? Então, aí você só divide esse 5,36 por 1,10, não, divide não, no caso, multiplica, e vai dar 6, alguma coisa, 6,50, 6,60, alguma coisa assim.
Então, essa questão. O que eu quero dizer é que quando você tem duas taxas de câmbio, a terceira, entre as outras duas moedas, ela está implicitamente calculada. Se houver alguma mudança, vamos supor, era 5,36 o dólar, mudou para 5,44, se a taxa de câmbio do dólar para o euro não mudar, a taxa do real para o euro também vai mudar, por conta dessa ideia de triangulação, tá certo? Então era 5,36, ficou mais cara, 5,44, a outra taxa de câmbio ainda é 1,10, aí você multiplica 5,44 por 1,10, vai dar 6,80, mais ou menos, um valor mais alto. Então, o ponto é que essa triangulação sempre deve valer. Quando não vale, por algum microsegundo não vale, não deu tempo de mudar ainda, vai haver o que a gente chama de oportunidade de arbitragem. Ou seja, o dólar real era 5,36, mudou para 5,44. Se o câmbio do dólar, do real euro, não mudar imediatamente, continuar aquela taxa que era antes, eu vou poder ganhar por arbitragem, eu vou poder vender uma moeda, né, por uma taxa de câmbio e comprar por outra e ter um lucro. Então, o ponto que eu estou querendo dizer, né, sobre a integração dos mercados financeiros é que esses lucros de arbitragem eles estão cada vez menores, né, praticamente próximo a zero, ou seja, não são significativos. Por quê? Por conta das TICs, né, telecomunicação e informática, essa mudança das triangulações ocorrem muito rápido, mas muito rápido mesmo. Então, o jeito de ganhar vai ser por outro jeito, não pela triangulação. Tá? Então é isso. Mercados financeiros, grandes mercados financeiros são esses 5, cada vez mais integrados. O que é uma moeda veículo? Enfim, as moedas veículos são aquelas mais importantes, que são mais utilizadas como meio de troca nas transações internacionais. Então, quanto mais importante, mais utilizada para meio de troca internacional, mais ela vai se tornar uma moeda veículo, que é aquela moeda que é usada em todos os contratos internacionais de troca de moeda, tá certo? Então, por exemplo, eu preciso de pagar uma máquina lá dos Estados Unidos. Então, eu uso o dólar para fazer esse contrato. É a mesma coisa um americano que está lá no Camboja, está trazendo uma máquina, né, comprando uma máquina americana. Quando a máquina vai para o Camboja, também tem a troca da moeda deles, né, pelo dólar. E agora, e se o brasileiro precisasse vender alguma coisa ou comprar alguma coisa do Camboja? Existe pouca troca entre o Brasil e o Camboja, então existe pouca troca da nossa moeda pela moeda deles. Às vezes a gente usa, então, uma terceira moeda, né, numa triangulação, usando o dólar como moeda veículo. Então, eu troco o real para dólar e depois destroca o dólar pela moeda do Camboja. Tá? E isso acontece bastante entre países, como assim, né, como nesse caso aí de Brasil, Camboja, países que não trocam diretamente entre si, até porque o dólar americano ele é utilizado, pelo menos era há 20 anos atrás, esse número aqui pode e deve ter mudado provavelmente para baixo, deve ter diminuído esse número, mas em 2001, 90% das transações eram feitas em dólares americanos. Em 2 pontos aqui, em 2002 nasceu o euro, que também foi uma moeda que começou a ser usada como moeda veículo. Em segundo lugar, a China teve um papel cada vez maior no comércio internacional, então até a moeda dela tem sido usada como moeda veículo. Pode ser que não tanto aqui na América do Sul, na América dos Estados Unidos, na Europa, mas na Ásia, de fato, tem sendo bastante utilizada como moeda veículo o yuan chinês. Assim como o euro tem sido bastante utilizado em trocas na Europa, em algumas regiões que comercializam bastante com a Europa.
Então, certamente não deve ser mais 90%, como era, que era para um virtual monopólio, né, do dólar como moeda veículo, mas deu espaço para o euro e para o yuan chinês também crescerem como moeda veículo, tá certo? Não sei se vocês aí nos contratos de comércio exterior que vocês usam, se vocês observam isso aí, né, também. Ou seja, um grande monopólio do dólar nas transações, ou se vocês têm usado bastante euro ou yuan, quem sabe? Alguém tem algum depoimento aí de ter usado yuan, euro, ou é mais o dólar mesmo? Mais o dólar. Mais o dólar mesmo, né? Então, e é isso, porque o Brasil também é, como eu disse, nesse sentido, né, na nossa região a gente é bastante submetido, bastante atrelado ao dólar. Na Ásia tem uma zona de influência do yuan, e na Europa, Oriente Médio, né, Europa do Leste, tem a influência do euro, né? Tem umas outras moedas, como o rublo da Rússia, que também opera ainda bastante forte, ainda influência da antiga União Soviética, né? Mas, enfim, para nós aqui nem aparece isso. É isso, moeda veículo. Agora sim, vamos falar sobre dólar futuro. Vejam vocês, então, que, enfim, já foi definida que a taxa de câmbio nominal é aquela do mercado spot ou do mercado à vista, né? Beleza, que ocorre agora. Agora, existe uma taxa de câmbio futura também. Existe uma taxa de câmbio chamada taxa de câmbio futura, que na verdade ela é necessariamente diferente da taxa de câmbio spot. A taxa de câmbio futura ela é aquele câmbio que ocorre em uma data para um contrato em uma data futura, que vai ser pré-negociada ainda pelas pessoas. Então, como que é a diferença entre spot e futuro? Spot é hoje, 5,36. Beleza. O futuro é, olha, daqui a 3 meses eu vou precisar de dólares para pagar uma máquina que eu estou importando. Ou eu vou receber dólares de uma carga de soja que eu estou vendendo daqui a 3 meses. Então, daqui a 3 meses, como é que eu faço? Qual que é a ideia da taxa futura? A taxa futura ela congela um valor pré-negociado do que seria o câmbio daqui a 3 meses, por exemplo. Então, se hoje a vista está 5,36, digamos 5,50, vamos dar vamos dar uma aumentada para 5,50. Então, o que acontece? Significa que se eu pago 5,50 hoje, né, e essa taxa fica garantida como essa taxa para o futuro, para quando eu receber a máquina eu possa pagar, ou então para quando chegar os meus dólares de pagamento da minha exportação, eu troco por essa taxa de 5,50. O interessante da taxa de câmbio futura, e o principal uso dela, é que ela congela a taxa de câmbio, não vai ficar flutuando, dando essas incertezas, ao sabor das incertezas do câmbio, né? Porque veja você, a taxa de câmbio, eu paguei 5,50, né? Tudo bem, hoje está 5,36. Pode ser que o câmbio vá para 5,80 de novo, como andou tocando 5,90 um tempo atrás. Ou pode ser que ele vá para, sei lá, 5,20, 5,10, 5, quem sabe? Então, tem uma oscilação e uma incerteza com relação a isso. O câmbio futuro, quando você utiliza nessa transação, ela tira essa incerteza da negociação, porque ela congela o câmbio num preço e você, enfim, tem esse valor congelado. Então, o mercado futuro, né, serve para isso.
Taxa de câmbio à vista e futura, elas não são iguais. Não necessariamente não. Eu diria que elas quase nunca são iguais. A futura, ela tem um desconto. Justamente um desconto porque você não sabe quanto que vai ser o futuro. Então, o desconto que eu quero dizer é um valor a mais que você tem que pagar. Então, se a vista é 5,36, a taxa de câmbio futura vai ser 5,40 e poucos, 5,50, tá? Mas mesmo que seja verdade, a gente percebe quando você olha o gráfico do dólar euro, desculpe, do dólar real, tanto no à vista quanto no futuro, vocês vão ver que elas se movem quase juntinhas, ou seja, tem uma correlação alta entre as duas curvas. Eu não sei por que o gráfico ele foi lá para frente. Aqui, ó. Esse gráfico era para estar lá na sequência. Acabei que ele foi lá um pouquinho para frente, desculpa. O que é essa curva azul? É a taxa futura, e a curva vermelha é a taxa à vista. Então, isso é um gráfico aqui meio velhinho, de 2001 até 2007, mas é sempre assim, até hoje é assim, tá? Só mostrando para vocês como que era o câmbio real dólar entre 2001 e 2007, tá? Taxa à vista é vermelha, então ela está um pouquinho mais abaixo da azul, mas você percebe que é mais ou menos a mesma diferença, como elas estão andando juntas, né? Ou seja, uma alta correlação. Quando uma sobe, uma sobe. Quando uma desce, a outra também desce. Tá certo? Uma grande correlação entre as duas taxas. E a diferença entre os dois é justamente esse prêmio que eu te falei, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, ó, quando que é aqui? Deixa eu ver, outubro de 2002, né? Esse valor aqui, o valor a futuro, até ficou um pouquinho para baixo. Depois o à vista começou a subir, o futuro foi junto, tá? E assim por diante. Até ficou um tempo abaixo do à vista, mas depois voltou para cima, ficou acima, tá vendo? Só que nesse pedaço que o taxa futura ficou abaixo da taxa à vista. Geralmente ela está acima. Nesse caso do dólar, do real dólar, tá? Outras moedas, euro dólar, euro libra esterlina, é outro papo. Mas geralmente, no nosso caso, da nossa moeda, dá uma olhada aqui. Sempre o azul está acima do vermelho. Mas, enfim, voltando ali. Pois não. Diga. Essa taxa para mercado futuro, ela é geralmente aplicada para agricultura, né? Para uma safra posterior. Não. Uma safra futura. Também para safra futura, mas sempre que você precisa de algum tipo de hedge. Como assim? Sempre que há um risco cambial, onde eu estava? Aqui. Eu uso essa aplicação aqui. Porque, por exemplo, você falou da agricultura, então, eu vendi aí uma grande carga de soja, e eu vou receber dólares no futuro, tá? Então, só que hoje está 5,36. Eu vou receber no futuro daqui a 3 meses. Então, eu posso negociar eu posso simplesmente não fazer nada. Falar assim, quando chegar o dia, eu vejo no spot e faço a troca no spot. Eu posso fazer isso. Só que o spot pode ter estourado para cima ou para baixo. A gente não sabe. O spot pode ter, sei lá, R$ 8 por dólar, ou o contrário, R$ 4 por dólar. Então, o que acontece? Essa incerteza sempre vai existir. Porque você viu esse gráfico? Olha aqui quanta incerteza. Quando você está subindo aqui, você não sabe até quando você vai subir, né? Depois ele caiu bem, depois ele subiu. É uma incerteza, você não sabe se vai subir ou descer. Perfeito, mas a minha dúvida é, por exemplo, se eu fechar a 5,40 nessa taxa futura, e lá na frente o dólar tiver R$ 6, uma das partes vai perder. Ou tem algum tipo de seguro? Como é que é a prática disso? Então, você assume uma taxa para daqui um X meses, um ano, não sei. E vai ter várias oscilações, né? O dólar no Brasil, ele oscila por hora.
Sim. Né? A gente acorda, tá uma taxa, a gente vai dormir, tá outra. Né? Então, eu só vou poder essa que é a minha dúvida. Tá, entendi a dúvida, só que eu só vou poder responder totalmente ela quando eu falar de opções, que é lá no final, daqui a alguns slides. Então, segura aí, que daqui a pouco... quem que está falando é o Veilen, né? Peraí, desculpa. Alexandre. Alexandre, tá, agora eu vi. Obrigado, Alexandre. Segura aí que eu vou... eu te respondo daqui a pouquinho. O que eu posso já adiantar é que existem duas coisas. Existe o câmbio, taxa de câmbio futura e existem as opções de dólar futuro. São duas coisas diferentes. Daqui a pouco eu falo das opções. Mas o que é o dólar, o que é a taxa de câmbio futura? Quando você entra nessa, quando você contrata, você já fechou a taxa de câmbio que você vai receber. Tá certo? Quanto que é hoje? 5,36 no spot. Quanto que é no futuro? Vamos chutar, dizer que é 5,50. Aí você amarra, já é 5,50. Então, nesse sentido, é um câmbio fixo para você. Por quê? Porque vai chegar daqui a 3 meses, vai estar 5,50, que é o que você esperava. Tá certo? 5,50 você esperava que você conseguiu vender por esse valor. Agora, se você vai ter prejuízo ou não, depende, né? Por quê? Porque você, de repente o dólar pode explodir para 8 e você que vai receber um monte de dólar podia ter esperado e trocado por 8 e enchido, né, a carteira de reais. Por outro lado, pode acontecer o oposto. Pode ter, né, apreciado o real e aí passado a ser 4 reais. Aí você que, em vez de pegar 5,50, pegou 4, vai receber pouco real. Então, tem uma incerteza aí, né? Aí que você usa a opção de compra, que eu já vou falar daqui a pouco. Mas o único ganho que você tem agora com o taxa de câmbio futuro é que você amarrei na taxa de 5,50. Para você é uma taxa boa hoje, 5,50? Comparado com 5,36? Sim, melhor. Sim. Então, não, exatamente. Então, eu fecho no 5,50, acabou. Está fechado e não está tão mal assim. E o que eu quero não é ficar ganhando com especulação. Eu sou um exportador de soja, não sou um especulador. Então, fechou no 5,50, tirou meu risco cambial? Estou feliz. Tá? Agora, tem um outro jeito de operar que chama opções de dólar futuro, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Falta poucos minutos para chegar lá. Tá bom. Segura aí. Então é isso. A taxa de câmbio, o contrato é esse. Eu vou lá e compro. Quando é à vista. Compro à vista, pago o valor de hoje. O futuro eu vejo qual que é o valor que tem hoje, sei lá, 5,50, e eu vou receber daqui a 3 meses 5,50. Detalhe, o futuro também varia dependendo do contrato que você fizer. Os contratos futuros, eles têm um ponto, um tempo, por exemplo, 3 meses. 3 meses estamos em abril, 3 meses, julho. Mas existe contrato futuro de 6 meses. E o valor, adivinha só, não vai ser 5,50, vai ser outro. Se você quiser congelar o câmbio para um câmbio que você vai receber daqui a 6 meses, você vai pagar outro valor, provavelmente 5,52 ou 5,53, sei lá. Então, os contratos futuros dependem da maturação do tempo, né? E o contrato futuro é isso, você garante que a instituição financeira vai chegar e vai te dar a 5,50 daqui a 3 meses. Esse é o ponto. Certo? Muito bem. Então, essa taxa futura é a taxa que ficou fixa. É aqui, ó. Tem futuro de 30 dias, de 60 dias, de 90, de 180. São os mais comuns. Eu imagino que tem até outras datas, né, de que expiram os contratos, outros contratos futuros, mas esses são os mais comuns. O importante é isso, que sempre a taxa de futuro especifica o valor e quando, né? Uma parte é chamada de comprado e a outra parte é chamada de vendido. Tá? Quem está participando desse mercado de câmbio futuro. Então, nesse sentido,
embora o nosso amigo aí tenha razão, eu poderia fazer uma outra coisa, né? Poderia, sei lá, arriscar e esperar, porque vai que eu vendo minha soja lá daqui a 3 meses e está R$ 8, vamos supor que, né, eu desvalorize muito o real, fique R$ 8, eu iria ganhar mais do que isso, né? Mas não é esse o ponto do mercado futuro. O ponto do mercado futuro é isso aqui, ó, uma espécie de apólice de seguros, tá certo? É a apólice de seguros. Eu congelo o valor do dólar para aquela transação. Tá? Isso tanto para exportador quanto para importador. Né? Aqui tem um exemplo do importador, que esse câmbio aqui, nesse exemplo, está com 1,85 e o câmbio pode mudar para 2,30. Esse exercício foi feito já faz algum tempo, né? 1,85, bons tempos em que o dólar era 1,85. Mas, de qualquer modo, o ponto é isso daqui, em que você fixa o preço, a troca, né, o valor em dólares do futuro. Você não precisa se preocupar nem com desvalorização, nem com valorização da moeda. Ou seja, eu neutralizo o risco cambial. Tá? Isso se chama hedge, tá certo? Isso se chama hedge, o nome dessa operação. Você elimina o risco cambial fazendo operação no mercado futuro. Não confunda dólar futuro com previsão do dólar no futuro. Eu não estou tentando prever se o dólar vai passar para R$ 8 ou se vai passar para 4. Eu estou só tentando congelar o dólar que eu vou ter que receber ou pagar lá no futuro, naquele momento no futuro. Enfim, é isso. É um mercado que tem crescido cada vez mais, esse mercado de futuros, né? Para vocês verem, nem é uma invenção tão antiga assim, né? Relativamente nova aí. Vai fazer 50 anos, ano que vem, a ideia de usar nas bolsas mercantis, como a Bolsa Mercantil de Chicago, foi o primeiro lugar que apareceu, essa operação futura. Tá? Porque o ponto do comércio internacional e investimentos, isso daí se tornou bastante comum, né? Uma operação bastante comum. Bem, então, o Alexandre estava falando do plantador, do agricultor, né? Para ele é interessante e é o principal participante do mercado futuro, porque ele compra para isso, para que não tenha variação cambial entre o momento que ele vai receber o pagamento da carga que ele vendeu e o momento que ele efetivamente enviou, né, a carga. Mas existem outros participantes. Tem o participante que a gente mencionou ali no slide anterior, que é o operador do mercado financeiro, que ele se compromete, esse que vende o contrato futuro, ele se compromete a te dar o dólar a 5,50 daqui a 3 meses. Além disso, existe também o especulador. O especulador, esse sim, tem alguns que participam nesse mercado de câmbio futuro para ganhar com a variação no preço. Tá? Ele pode te oferecer, né, a 5,50, esperando que a troca seja beneficiante para ele, né? Como, no caso, ele oferece a 5,50 de qualquer jeito, torcendo para que a moeda se mova na direção né, contrária a que ele comprou. Então, assim como o cara do banco ofereceu para o cara da soja 5,50, ele oferece para o especulador também. E ele vai ter que dar 5,50 de qualquer jeito. Né? Então, daqui a 3 meses, se tiver 8, o especulador pode fazer essa troca, né? Comprar a 5,50 e vender a 8 e embolsar a diferença. Então, existem especuladores
nesse mercado? Existem, mas a maior parte das pessoas que usam o mercado futuro é para fazer hedge, ou hedger, né? Ou seja, fazer hedge, o hedge que era mesmo? A questão de você neutralizar o risco cambial. Então, o plantador de soja ele quer neutralizar o risco cambial. Bom, isso aqui eu já mostrei. Eu vou pular o swap um minutinho e já volto. E eu queria falar, até por conta da pergunta do Alexandre, dessa questão da opção de câmbio. Então, todo mundo entendeu essa ideia do contrato futuro, né? Que é isso, eu compro uma promessa de que a moeda vai ser entregue no futuro por 5,50. Então, aí, olha só, olha uma coisa a mais que existe agora nos mercados financeiros, existe um derivativo chamado opção de câmbio. Derivativo é um ativo que deriva de um outro ativo. Então, no caso aqui, a opção de câmbio deriva da moeda, da taxa de câmbio. Olha só o que o cara podia ter feito, né? E aí, respondendo a pergunta dele, o cara podia ter comprado por R$ 1, e aí, essa opção de, ao invés de comprar o dólar, presta atenção aqui a diferença. Eu não estou comprando o dólar futuro a 5,50 que me congela o câmbio. Não, eu vou comprar uma opção que me dá o direito de vender ou comprar os dólares a 5,50 lá na frente. Eu paguei R$ 1 por opção, então vamos supor, eu preciso de $1.000, então R$ 1 vezes 1.000, eu gasto R$ 1.000 comprando 1.000 opções que me dão o direito de comprar o dólar a 5,50 daqui a 3 meses. Isso é opção de câmbio. Eu comprei 1.000 opções, R$ 1 cada uma, paguei R$ 1.000. Então, olha que interessante. Essa opção você compra e guarda no bolso. Guarda no bolso. Chegou o dia daqui a 30 dias, 3 meses que eu tinha falado, né? Chegou, passou os 3 meses. Se o dólar tiver R$ 8, se o dólar tiver R$ 8 ao invés de 5,50, eu tenho o direito de comprar dólar a 5,50. Você acha que eu vou exercer o direito dessa opção, Alexandre e os outros? Vou exercer a opção de comprar dólares a 5,50 daqui a 3 meses? Se o dólar subir, pessoal? Se subir para 8. Isso, daí vai exercer para poder comprar mais barato e vender na sequência. Isso, exatamente. Essa é a ideia. Então, Alexandre, e o pessoal em geral, a ideia é exatamente o que ele falou. Se eu comprei por R$ 1 1.000 opções de comprar dólar a 5,50 lá na frente, eu vou exercer essa opção, né? Uso meu direito, compro 1.000 opções de 5,50 vezes 1.000 das 5,500, e o mercado vai estar 8. Então, eu vou lá e vendo por 8 e embolso a diferença. Então, é isso. Por outro lado, podia ter acontecido o oposto. O dólar podia ter caído e o real se fortalecido a 4 para 1. R$ 4 um dólar. Então, nesse caso, eu iria exercer a opção? Melhor não, né? Melhor não, exatamente. Que você comprando a 5,50, você ia gastar 5,500, sendo que o mercado à vista está a 4. Então, a opção de câmbio, diferente do contrato futuro, então vou recapitulando. Contrato futuro, né, eu tenho que, é uma promessa que vai te dar a 5,50 daqui a 3 meses. Faça chuva, faça sol, cai o dólar, ou suba o dólar, não interessa, você vai receber por 5,50. Beleza. Aqui, a direito da opção, a opção de câmbio é ou opção de compra ou opção de venda. Existem as duas, tá? Eu tenho o direito de comprar por 5,50 ou o direito de vender por 5,50, tá?
essa opção aqui de direito, eu vou só exercer se me favorecer o dólar, tá? Por conta disso. Mas é um gasto, né? Porque veja você que se caiu para 4, eu vou jogar fora aqueles R$ 1.000. Se caiu para 4, eu vou jogar fora, por quê? Porque o câmbio, o mercado à vista está 4, então se eu precisar de 1.000, eu gasto 4 vezes 1.000, eu gasto 4.000. Então o direito de pagar 5,50 não é bom, né? Então esse é o risco da opção de câmbio. Mas ela te dá essa possibilidade de que, se ele for na direção correta, você está bem, né? Vai ter essa vantagem. Professor, Pois não. aquela parte de compra e venda do dólar, mini dólar, ele entra nessa parte das opções de câmbio? O mini dólar, ele é um contrato futuro. Ele é um contrato futuro. O dólar cheio e o mini dólar é um contrato futuro de dólar. Não é opção de câmbio, não. Ah, tá. Tanto é que o mini dólar, você vê lá no gráfico do mini dólar, você vai ver o valor. Quando o dólar como um todo, com o câmbio, né, o dólar spot está a 5,36, ele está a 5,40, 5,42, 5,50. Um sobe, o outro sobe, um desce, o outro desce. Opção não, o preço da opção vai ser bem mais barato, né? Vai ser R$ 1 ou R$ 2, dependendo, né? Então, o Entendi. mini dólar é um É como se fosse aquelas opções de ação também, né? Isso, e tem opções de ações, que você tem o direito de comprar ou vender ação. Aí você troca câmbio por ação. Que nem eu tenho opções de ação da Vale, da Petrobras, dos bancos, né? Tem várias opções aí na Bolsa Brasileira. E eu tinha pulado aqui o swap de câmbio, que eu também mencionar rapidinho, mais uma ferramenta que existe no mercado cambial recentemente. Vocês viram como cresceu tanto agora, né? Tem outros ativos financeiros mais sofisticados até, né? A ideia do swap cambial é fazer uma venda à vista de moeda combinada com uma compra futura da mesma moeda, né? Forma uma proporção significativa de todo o mercado de câmbio, ou seja, já é bastante utilizado hoje em dia. Então, o que acontece? Imagina se a sua empresa em particular aí vai ter que pagar um fornecedor em 90 dias, tem lá uma sobra em caixa de 1 milhão. Se ela fizer um swap por dólar, com uma baixa corretagem que geralmente tem nesses contratos, ela pode comprar dólares à vista e vender dólar futuro. Por que ela faria isso? Porque ela tem esse 1 milhão em caixa aqui, certo? E aí, desculpe, aí ela pode trocar esse 1 milhão comprando dólares à vista e vender dólar no mercado futuro, que é um valorzinho um pouco maior. E aí, enfim, obviamente que você tem que casar o tempo, né? Esse futuro teria que ser os 90 dias. Por quê? Porque ela vai precisar desse 1 milhão. Esse tipo de swap, ele serve para quem tem uma quantidade disponível, parada, que não vai precisar ser utilizado por um tempo. Então, mas supondo que eu vou precisar utilizar depois de 90 dias, eu posso fazer isso. Utilizar esse dólar, né, comprando no mercado à vista e eu os vendendo no mercado futuro, né, e embolsar a diferença. E depois, lógico, vai passar os 3 meses, 90 dias, vai vencer isso, você tem que devolver, e, enfim, para usar esse 1 milhão daqui a 90 dias com outras coisas que seja necessário e embolsa a diferença, né? Então, swap cambial também, quando a gente fala por aí, swap cambial é isso. Não sei se vocês já utilizaram isso, a empresa de vocês trabalha com swap também? Não, essa modalidade eu nunca tinha ouvido falar, não. Sim, também é usado bastante. Eu escutei só como a do banco entra nessa parte também, pessoal, quando o BC faz o swap cambial para segurar a variação do dólar?
Embora tenha um nome, né, parecido, a ideia do BC intervir no mercado para para tentar segurar ou para tentar mudar a direção do preço temporariamente. Vamos supor, se por uma especulação ou alguma notícia o dólar começa a desvalorizar bastante, desculpe, o real começa a desvalorizar bastante em relação ao dólar, ele faz essa venda à vista de dólares, de venda de dólares no mercado, e a cotação que vinha subindo começa a cair, né? Começa a cair. Mas é uma operação parecida, embora não seja igual. Essa que eu estava falando é uma privada, né? Do setor privado. Mas existe isso também do swap cambial do governo, do Banco Central, para tentar segurar o preço do dólar no mercado. Muito bem. E é isso. Sobre os mercados cambiais é isso. Agora eu vou falar sobre política cambial, regimes cambiais, que é a ação de governo no mercado de câmbio, né? Enfim, como eu mencionei anteriormente, o mercado de câmbio, o preço do câmbio, ele é determinado pela demanda e oferta por moeda. Só que isso também depende um pouco, ou aliás, bastante, da ação do governo naquele mercado em particular, porque o mercado influencia de vários modos. Um dos modos é esse, né, que o colega mencionou, por exemplo, vendendo dólares para tentar mudar a cotação, ou mesmo mudando o modo no qual a moeda é trocada internacionalmente com as outras moedas dos outros países. Isso a gente chama de regime cambial. Regime cambial é um arranjo institucional, né, que o país adota para fazer conversão da sua moeda com relação às outras. Enfim, sempre que a gente precisar fazer pagamentos para o exterior ou receber pagamentos do exterior, quando chega na fronteira, há a conversão de moedas, né? Mas de que modo que se dá essa conversão? Então, o governo pode afetar isso, dependendo da escolha que ele fizer, né, num determinado momento do tempo, a escolha que ele fizer desse arranjo de troca de moedas. Então, existem dois grandes regimes de troca de moeda, que é o regime cambial fixo e o regime cambial flutuante, e duas variações do flutuante. Vamos falar sobre esses modos, então. Primeiro o fixo, o câmbio fixo, e depois o regime de câmbio flutuante. O câmbio fixo nada mais é do que, como o nome já diz, né, a taxa de câmbio ela é sempre mantida fixa com relação a um determinado padrão, né, um determinado número. E o governo faz com que esse número seja mantido ao longo do tempo. Tá? Então, por exemplo, já existiram regimes de câmbio fixo, como na Argentina durante os anos 90, no qual o peso argentino era trocado pela taxa de um peso igual a $1, ou $1 igual a um peso. Né? A taxa de câmbio era 1 para 1, tá fixo no valor 1 para 1. Mas, peraí, não acabamos de dizer que existe demanda por moeda e oferta de moeda, de modo que, sei lá, às vezes a demanda é tão grande que faz com que o preço daquele, porque moeda também, né, tem preço, certo? É o preço de uma moeda em relação a outra. Se tem muita demanda, esse preço ele pode subir, ou se tem menos demanda, esse preço pode cair. Então, como manter o regime de câmbio fixo sempre no 1 para 1, quando existe esse arranjo? Então, quando existe esse arranjo, o Banco Central do país ele fica intervindo no mercado de câmbio o tempo todo para manter essa taxa fixa. Então, faz parte do trabalho do Banco Central, quando o regime de câmbio é fixo, ficar intervindo de modo a manter isso. Então, se por algum motivo está tendo uma demanda maior por, sei lá, qual que é a moeda? Peso, né? Peso argentino. Pelo peso argentino, se está aumentando a demanda, o câmbio que é 1 para 1 poderia ficar, sei lá, 1,5 para 1, ou 0,50 para 1. Aí o que o governo faz, o Banco Central? Intervém nesse mercado.
colocando mais da outra moeda ou retirando a quantidade daquela outra moeda, no caso, dólares, né? E quando ele mexe na quantidade, o preço volta àquele valor anterior. Então, era 1 para 1. Um dólar igual 1 peso argentino. Se tivesse tido uma pressão para subir, 1,5, quando chegasse no 1,5, antes de chegar no 1,5, o governo já interviu, colocando dólares no mercado, de modo que o preço dessa moeda caísse de novo até chegar no 1 para 1. E a mesma coisa quando diminuísse, né? De 1 para 0,8, ele intervia de modo voltado 0,8 para 1. Então, o regime de câmbio é isso, fixo é isso. Ele só se mantém fixo porque o governo está intervindo o tempo todo. Agora, você já imagina a dificuldade disso, né? Você ficar de babá de taxa de câmbio. O câmbio está com demanda mais alta, não, vamos intervir para baixar a taxa de câmbio. Agora está baixa demais, vamos intervir para aumentar. Então, eu diria que deve ser estressante aí para um presidente do Banco Central ficar tomando conta do câmbio de modo a manter ele fixo o tempo todo. E não é à toa que acabou dando errado durante um tempo, né? Depois de um tempo lá na Argentina. Em 99, se eu não me engano, ou 97, foi antes do Brasil, teve uma grande crise, primeira grande crise cambial na Argentina, e depois, nos anos 2000, 2001, 2002, teve outra. Enfim, tem um grupo de vocês aí que vai apresentar a Argentina, depois o grupo vai mostrar, né, a taxa de câmbio do peso, né, o que aconteceu. Mas, de qualquer modo, câmbio fixo é isso, tá? O Banco Central tem que ficar mantendo a taxa fixa. O oposto disso é o câmbio flutuante, ou seja, o câmbio flutuante, do jeito que está escrito no número 2 aqui, ela é formado, o câmbio no mercado de câmbio. Oferta e demanda, aqueles fatores que depois, daqui a pouco, a gente vai falar, os fatores que afetam tanto a oferta quanto a demanda, é aquilo ali que vai fazer com que o preço suba ou desça, tá certo? Sobe e desce de acordo com demanda e oferta. Então, isso daqui, hoje em dia, a maior parte dos países adota o regime de câmbio flutuante. Inclusive nós, né? Embora tenha essas duas vertentes aqui, que eu já vou falar daqui a pouco, são tipos de câmbio flutuante. O câmbio flutuante puro é isso. O governo deixa lá o câmbio flutuar aos sabores da oferta e demanda. E se você parar para pensar, de fato é mais fácil de você administrar esse tipo de arranjo cambial. Por quê? Porque, enfim, você não tem que ficar fazendo muita intervenção, né? Na verdade, não tem que fazer intervenção nenhuma. A desvantagem é que o câmbio, às vezes, pode flutuar demais e, às vezes, ele vai na direção que as pessoas não querem que ele vá. Então, por exemplo, pensa aí num dólar desvalorizando por causa de política, por causa de uma eleição, por causa de um candidato a presidente. Pelo amor de Deus, o câmbio vai lá, sobe. Eu sofri por conta disso, que eu estava morando na Itália no ano de eleição 2018, e a nossa moeda desvalorizando, e eu recebendo em real, morando lá na Itália, né? Imagina vocês o sufoco que foi. Aí depois eu voltei para cá e melhorou, né, o câmbio, mas uma coisa é você ter câmbio flutuando, normalmente, que nem o euro e o dólar flutuam entre si, nem flutuam tanto, às vezes está 1,10, às vezes vai para 1,19, no máximo chega a 1,21, depois cai, aí vai para 1,18, vai para 1,12. Agora imagina passar para 3, depois passa para 3,50, depois passa para 4. É ruim, né? Por que é ruim? Por conta de tudo aquilo que a gente falou antes. Você tem esse risco cambial, né? Vai desvalorizando a moeda, enfim, tem outro problema também que a gente vai ver depois, é que isso gera inflação também na economia, quando desvaloriza demais a moeda. Enfim, o câmbio flutuante tem esse problema, né? Da questão, às vezes, da moeda ir na direção que a gente não quer. Por isso que nasceu o regime de câmbio flutuante sujo. Sujo, entre aspas. Sujo significa governo metendo o nariz no câmbio flutuante. Porque o câmbio flutuante é assim, demanda, oferta, o governo não faz nada. No flutuante sujo, o governo fala, peraí,
Tá chegando próximo do 6, vou jogar um bando de um monte de liquidez, vou jogar no mercado uns dólares aí para ver se essa cotação cai. Então, governos que intervêm bastante no mercado do câmbio flutuante é conhecido como câmbio flutuante sujo, tá certo? Olha, no caso do Brasil hoje, eu acho que já até foi mais sujo, às vezes foi menos, mas enfim, que o BC dá umas intervindas de vez em quando no mercado de câmbio, dá sim, tá? Afinal, dizer a verdade, é difícil ter um câmbio totalmente flutuante, onde o governo não dá nenhuma intervenção. Até às vezes nos Estados Unidos ocorre, ou mesmo na Europa, né? Embora muito menos frequente do que na Argentina e no Brasil. E um outro regime de câmbio flutuante é o de bandas cambiais, que alguns de vocês talvez vão lembrar da segunda metade dos anos 90 até 99. O Brasil fez, para sair, quando começou o Plano Real, para sair daquela alta inflação, o Brasil tinha juros altos, né, tentando diminuir a inflação, falou assim, taxa de câmbio real dólar é 1 para 1. Só que eu não vou fazer que nem os Estados Unidos, que a Argentina não fez isso aqui, ó, câmbio fixo. 1 para 1 também, manter 1 para 1 para sempre é complicado. Então, vou fazer uma banda. A banda é a seguinte, uma faixa, valores de câmbio. Entre 0,70 e 1,20 é o tamanho da minha banda. Se o câmbio está 1 para 1, estou feliz. Enquanto está dentro da banda, variando ali dentro, eu não faço nada. Mas se ele chegar perto do 1,20 ou se ele chegar perto do 0,80, eu vou lá e intervenho. Mantenho a minha banda cambial. Tá certo? E aí, nesse caso, eu vou intervindo quando sobe, quando desce. Enfim, não preciso manter fixo, né? Não preciso manter 1 para 1, mas cada vez que ele chega perto do 0,80 ou do 1,20, eu vou lá e vendo ou compro dólares de acordo para manter a taxa de câmbio. E isso também funcionou durante um tempo, 95, 96, 97, 98. O problema é que a inflação ainda estava meio alta e em 99 não aguentou mais manter a banda cambial, aí o Arlindo Fraga foi lá e mudou para câmbio flutuante em janeiro de 99. Janeiro de 99 deu um pico, foi parar em quase R$ 4 por dólar, sendo que era 1,80 mais ou menos. Foi uma loucura, não sei se vocês lembram. Mas, enfim, aí depois disso, flutuou para baixo, começou a normalizar e ficou aí mais para perto dos 2,20. E aí, como eu disse anteriormente, houve um outro pico em 2002 por conta da eleição do Lula, todo mundo com medo dele, chegou também de novo perto dos R$ 4. Mas, enfim, o câmbio já era flutuante, né? Flutuante mais para o sujo, né? O governo deu umas intervindas ali. E aí, Lula entrou, câmbio valorizou bastante de 2003 a 2008. Bom, então é isso, gente. Regimes cambiais é isso. Câmbio fixo, flutuante, com esses dois esqueminhas aí, que vocês lembram um pouco. Então, vamos, antes do nosso intervalo e da nossa parada, é isso aí, faltam só 3 slides. Vamos falar um pouco sobre os determinantes do câmbio. Enfim, então, assumindo que o regime cambial é flutuante, só não é fixo, tá? Mas um flutuante sujo, com os governos, às vezes, dando né, metendo o nariz, né? Enfim, num mercado meio que flutuante, como é que o câmbio é determinado? Bom, oferta e demanda, oferta e demanda, oferta e demanda, tá certo? Só que qual oferta e qual demanda? De qual mercado a gente está falando? Então, agora não é um mercado de, sei lá, laranja, ou de automóveis, ou de aço, né? Que você tem aí, está bem claro aí quem que está comprando e quem que está vendendo. Aqui é um mercado exterior, é um mercado global, às vezes, né? Então, quando você fala de demanda e oferta, é demanda e oferta por taxa de câmbio.
mas estrangeira. Então, você tem que ver quem é que faz parte dessa demanda e quem que faz parte dessa oferta, certo? Então, vamos pensar taxa de câmbio real dólar, tá? Como é que se determinou isso, 5,36? Então, vamos dar uma olhadinha na demanda, vamos dar uma olhadinha na oferta. Demanda. Quem que precisa de câmbio? Quem precisa pagar trocar dólar por real, real por dólar? É isso que a gente tem que pensar. Em primeiro lugar, sim, famílias e empresas precisam para poder fazer comércio exterior igual vocês, ou para viajar, adquirir ativo do exterior, comprar uma casa no Lago de Como, hein, na Itália, que beleza, hein? Por exemplo, como demanda, né? E como oferta, pessoas que estão trocando e querem se livrar dessa moeda e trocar pela moeda do seu país. Mas não só isso aqui também o Banco Central, né? Os bancos centrais oferecem moeda. Eles que são, inclusive, o que detém o monopólio da produção das moedas, né? Então, nesse equilíbrio aí entre oferta e demanda, vai aparecer uma taxa de câmbio de equilíbrio. Lembrando que eu não coloquei aqui, mas os atores, lembrando dos atores que a gente viu no mercado de câmbio agora há pouco, tinham lá uns bancos, né? Bancos comerciais e bancos de investimentos, aquele povo todo, eles também entram aqui. E eles entram pesados, né? Aliás, mais até do que demanda por famílias, tanto para oferecer quanto para demandar a moeda, as demandas são daqueles atores lá que eu falei lá atrás, é muito mais importante. E, no fim das contas, depois de tantas compras e vendas, você chega num câmbio de equilíbrio, que, aliás, varia bastante ao longo do dia, do mês, do ano, certo? Então, quantidade e preço de câmbio iguala a demanda pela oferta. Vamos ver um exemplinho aqui, ó. Dá uma olhada. Essa linhazinha azul, ó, é a equação, é o curva de oferta de moeda. E esse D aqui azulzinho é a demanda por moeda, tá certo? Então, demanda por moeda aqui vai ter duas coisas: o preço, né, o preço da uma moeda em relação à outra, que a gente chama de taxa de câmbio, e aqui a quantidade de troca de dólar por real, medido em dólares. Então, quando você pega essa demanda D aqui e essa oferta O aqui, eles duas se cruzam nesse ponto A. Esse ponto A fala que o preço é R$ 2 por dólar e a quantidade vendida vai ser 50 bilhões de dólares. Então, isso aqui é só um preço de equilíbrio. Então, hoje foi 5,36. Aliás, hoje não, ontem. Hoje eu não sei quanto que fechou. 5,36 foi ontem. Então, ontem fechou 5,36, vamos supor que foi 50 bilhões vendido. Se por algum motivo tiver um aumento na demanda, mais gente, ou os bancos estrangeiros comprando essa moeda, no caso dólar, se tiver uma demanda por dólares, olha o que acontece com a curva D. Ela vai para a direita, ela desloca essa curva D aqui, vira essa D' aqui, ela desloca. Então, para uma mesma oferta, O, e uma demanda aqui D', o preço, que é onde vai cruzar as duas, vai ser outro preço, um preço mais alto. Ou seja, deprecia a taxa de câmbio real por dólar. Agora, antes eu pagava R$ 2 por dólar, agora eu pago R$ 2,20 por dólar. Né? E a quantidade até aumentou para 65, mas o preço foi maior. Então, estamos lá no ponto A de novo. Ponto A, curva D, curva O. E se aumentar a oferta de dólares? Sei lá, o PC chegou e fez o que o nosso amigo falou lá, uma venda, um swap cambial, encheu de dólares a economia brasileira. Aí a curva de oferta foi para a direita, deslocou para a direita, virou essa olhinha aqui. E com a demanda D e a curva olhinha, o preço, o cruzamento das duas veio parar nesse ponto C, que é um preço mais baixo, R$ 1,80 por dólar, ou seja, valorizou o dólar em relação ao dólar. E por conta disso, sempre que o BC, pode perceber isso,
toda vez que o BC intervém vendendo o dólar, a cotação cai, né? Ou seja, o real aprecia. Então, esse exemplo aqui. Então, é isso. Seja para aumento de demanda, às vezes uma diminuição na oferta causa a mesma coisa, às vezes uma diminuição de demanda também afeta isso. Enfim, os determinantes do câmbio. Agora nós vamos ver melhor quais são os fatores que afetam a demanda por câmbio e que afeta a oferta por câmbio. Então, por trás das coisas que mudam a demanda, que é essa curva D aqui, né, são todas essas coisas aqui. Gostos dos consumidores domésticos por produtos importados. Ou seja, aumenta a demanda por importações. Se acontece isso, muda a curva de demanda e, portanto, muda o câmbio. Nível de preços relativos entre os preços dos produtos no país e no exterior. Ou seja, as duas inflações. Gente, sempre que muda a inflação, vamos supor, aqui está 3%, e aí aumenta para 6%, ou então o contrário, cai, vai afetar o mercado de câmbio. Inflação no exterior, que eu digo, principalmente Estados Unidos. Aumento da inflação lá ou diminuição da inflação, afeta aqui. PIB renda doméstica. O Brasil está, no caso, com o PIB renda caindo, vai afetar o câmbio. Mas a PIB renda crescendo também afeta o câmbio, na direção oposta. Taxa de juros relativas entre os juros no país e no exterior. Ou seja, os juros, tanto aqui quanto ali. Quanto os juros sobem lá ou descem lá, afeta o câmbio. Os juros diminui aqui ou aumenta ali, aqui, também afeta o câmbio. E expectativas de variação futura no câmbio. Por exemplo, por conta de, sei lá, uma crise política, ou uma guerra, ou, às vezes, algum produto tipo petróleo, assim, que muda abruptamente a demanda, né, o preço, também afeta as expectativas do câmbio. Tudo isso no lado da demanda. E no lado da oferta, a mesma coisa, só que algumas diferenças. Por exemplo, gostos do consumidor por produtos domésticos. Então, no caso, os estrangeiros estão demandando mais dos nossos produtos, seria um aumento das nossas exportações. Isso afeta a oferta de câmbio. Inflação, nível de preços, de novo, igualzinho aqui em cima, a inflação também afeta a oferta de câmbio. PIB renda também afeta a oferta. Taxa de juros também afeta a oferta por câmbio. E, finalmente, a expectativa de variação do câmbio também afeta a oferta hoje. Basicamente, são os mesmos, quase que os mesmos fatores afetam tanto a demanda quanto a oferta por câmbio. Tá? Então, alguns deles, como juros, inflação, eu vou falar na semana que vem de novo sobre isso, tá? Mostrar para vocês como que os juros afetam o câmbio e a inflação também. Deixa para a semana que vem. Mas, de qualquer forma, a gente já vou adiantando isso, que todos esses fatores fazem com que essas curvas aqui desloquem para a direita ou para a esquerda e, portanto, aumentando a taxa de câmbio. Tá? Muito bem. Vamos fazer uma pausa, então? São 8:55. Depois a gente volta nesses exercícios aqui. E aí eu passo a atividade 6 também. Muito bem, pessoal. Até já, então. Vamos lá. Que horas a gente volta? Uns 9h20, mais ou menos? 9h15, 9h20? Tá bom, professor. Beleza. Até já, então. Até mais.